Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem, né? Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração e o tema aqui desse vídeo chama-se As 3 Fases da Vida Antes da Honra. Se encontra lá em Gênesis, capítulo 39, verso 1 em diante, onde diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O Egito simboliza a escravidão. Já o curioso é que o nome de José tem um significado de Deus multiplica, ou Deus acrescenta, ou aquele que acrescenta. Mas, pense comigo, até agora nesse capítulo, cadê a multiplicação de Deus na vida desse jovem? Cadê o acréscimo de Deus na vida desse jovem? Talvez eu ou você já se perguntou para Deus sobre isso, não é mesmo? José com certeza deve ter apanhado seus irmãos que tinham inveja dele. Ele era escravo em uma terra estranha. Aí talvez você se pergunta, cadê Deus na vida desse jovem? A multiplicação de Deus na vida dele? Onde está o acréscimo de Deus na vida desse jovem? O que eu quero dizer para vocês é que talvez o nome que você tem não condiz com a sua situação atual. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Se nada ainda aconteceu na sua vida, é sinal que ainda não chegou o tempo de Deus para você. Existem coisas que Deus não te deu ainda, porque se Ele tivesse te dado hoje, agora, você alteraria o propósito dele para a sua vida. E o propósito de Deus é mais importante do que os nossos sonhos. Você pode ser o pastor mais bem-sucedido, com uma igreja com mais de 10 mil membros, mas se você estiver fora, longe dos propósitos de Deus, de nada adiantou. Você pode ser o empresário mais bem-sucedido do Brasil, mas se você estiver longe dos propósitos de Deus, de nada valeu a pena. Lá em Salmos, de número 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O começo do propósito se inicia na entrega. E quando você entrega, aí Deus diz, agora confia. E quando você confia, aí ele diz, agora deixa que eu faça. No versículo 1, ainda diz que José foi levado ao Egito. Você acha que um jovem de 17 anos, ele queria sair da casa dos seus pais para virar escravo em uma terra estranha? Claro que não. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Aonde estava o propósito de Deus na vida de José? Estava na casa dos seus pais ou no Egito? Aonde estava o propósito de Deus na vida de Abraão? Na casa dos seus pais, na sua parentela, ou uma terra que Deus mostrou para ele, no deserto, onde Abraão andou? Meu Deus, é muito contraditório isso, né? Aos nossos olhos humanos. Porém, existem 2 maneiras de se entrar no Egito. A primeira é quando você não quer ir para lá, mas o propósito de Deus está lá. E a segunda é quando você vai porque quer, sem o propósito de Deus. E esse é o perigoso. Alerta vocês aí, jovens. E muitas pessoas, cuidado com o Egito. Existe uma grande diferença entre te levarem para lá com permissão de Deus e você ir com suas próprias pernas, sem a permissão dele. O patrão de José, chamado Potifar, diz que comprou o José como escravo. Graças a Deus, né? José ele era um jovem cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que toda a escravidão tem um preço. Muitos começaram na bebida, da bebida passaram também para o cigarro ou para a maconha, de repente passaram para a cocaína e hoje as pessoas bebem, fumam, cheiram e estão escravizadas completamente no Egito e não conseguem mais sair de lá. Versículo 2 diz que Deus estava com José e foi homem próspero. Você lembra do significado do nome de José? Deus multiplica, aquele que acrescenta. Prosperidade, gente, não tem nada a ver com liberdade financeira. Tem a ver com Deus andar conosco. Aleluia. Deve ter sido muito estranho, né, para José, que estava acostumado a morar na casa dos seus pais. De repente, de uma hora para outra, agora morando em uma terra estranha, na casa de um desconhecido. Eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo, talvez algum dia já pousaram na casa de algum amigo, ou de alguma amiga, ou de algum parente, não é mesmo? Agora, a cama era igual da sua casa? O travesseiro era igual da sua casa? O colchão era igual da sua casa? A comida era igual da sua casa? Eu acredito que não, não é mesmo? Sabe por que na casa dos outros tudo é diferente?
porque na casa dos outros você sempre será uma visita, e já na casa dos pais você é filho, você é filha. Você não acha que está na hora de você deixar de ser visita e começar a assumir um compromisso na casa do Pai e começar a ser chamado de filho e de filha de Deus? O curioso é que você pode ser o general do exército brasileiro, ó a patente, lá em cima. Mas quando você chega na casa dos seus pais, eles vão te chamar de filho e de filha. Você pode ser o presidente da república, mas quando você está na casa dos seus pais, você é chamado de filho e de filha. No Egito podem até te chamar de governador, mas é na casa do pai que você é chamado de filho e de filha. E como eu faço para me tornar um filho ou uma filha de Deus? Lá em João capítulo 1 e versículo 12, olha só o que fala. Mas a todos quantos o receberam, Jesus Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você passa a ser filho ou filha de Deus, você tem poder. No versículo 3 diz que, vendo, pois, Potifar que o Senhor estava com ele. O ímpio, o idólatra, viu Deus em José. Como Potifar conseguiu ver Deus em José?